Oi, Virgem! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos uma mensagem intuitiva e atemporal para vocês, para o coletivo de Virgem, casa 6, para qualquer posicionamento que você considere importante no seu mapa. Bom, eu te desejo uma boa leitura. Essa mensagem é para o coletivo, então, por favor, eu peço a sua sabedoria e o seu discernimento para escutá-la, porque ela não vai falar com todos. E você pode, então, ficar à vontade para ver os outros posicionamentos do seu mapa. Você pode ficar à vontade também para continuar contribuindo com este canal, né? Se essa mensagem te ajudar e for útil aí para o seu processo de conscientização e de despertar espiritual e de reflexão para a sua vida. Pode ficar à vontade para contribuir com este canal. Vamos iniciar então. Essa semana eu vou começar pedindo para o oráculo com um questionamento, que é uma pergunta que vai ser o seguinte: qual o sentimento que essas pessoas, que esse grupo de virginianos que estão conectados com essa mensagem, qual o sentimento que essas pessoas elas precisam olhar por uma perspectiva diferente na vida? O que vocês precisam significar de uma forma diferente para que isso contribua, inclusive, para o seu processo de despertar espiritual e de evolução espiritual e do seu processo aí de autoconhecimento? Então, essa vai ser a pergunta. Qual o sentimento que essas pessoas precisam olhar com uma perspectiva diferente na vida? Sentimento, emoção ou circunstância, né? Enfim. Então, vamos lá. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço, por favor, que abram esta via. A via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Por favor, com a mensagem para esses virginianos que estão conectados com este vídeo. Com a mensagem, por favor. Prazer. Prazer. Aqui vocês precisam, não que vocês precisam, né? Seria importante e interessante. Eu sempre me atento à forma que eu vou me comunicar, porque não é uma questão de precisar. É que talvez seria importante para o seu processo você olhar para uma perspectiva diferente, como que você enxerga os prazeres da vida. E aí, para cada um, isso vai ser diferente. Mas, eu lembro muito que na última mensagem de Virgem, eu acho que a gente falou, eu não sei qual vídeo que foi, eu não sei se foi a mensagem da lua cheia, sobre você olhar para como que você enxerga o prazer na vida e esse prazer atrelado, como que você usufrui dos prazeres da vida. E muitas vezes a gente poder usufruir dos prazeres fala sobre o nosso processo de autocuidado. Porque, mais uma vez, a gente pensa, né, no signo de Virgem, vocês são pessoas muito práticas. São pessoas que estão muito atreladas ao campo da matéria, do trabalho. São pessoas que tendem a ser muito metódicas, mas eu não tô falando no aspecto negativo, não, porque ser metódico na vida te ajuda a ter rotina e isso é muito bom, né? A gente precisa ter rotina na nossa vida e muitos encontram isso como um desafio, inclusive. Então, vocês têm essas características de serem pessoas regradas, rotineiras, organizadas e muito atreladas ao campo da matéria, mas no campo profissional. Então, para muitos pode ser essa mensagem. Hoje, um convite para você olhar com uma perspectiva diferente o prazer, como que você vem se cuidando, como que você vem permitindo usufruir dos prazeres da vida. E aqui, eu sempre gosto de trazer, seja você que não está usufruindo dos prazeres da vida, né, de você poder, e o que eu falo sobre usufruir dos prazeres? É você tirar um momento para se cuidar, é você tirar um momento de lazer, é você tirar um momento de descanso, e também você usufruir dos prazeres da vida de uma perspectiva saudável, né? Porque nós estamos aqui na vida material e terrena. Então, é você poder comprar uma coisa que você gosta, você se relacionar com quem você quer se relacionar, enfim, de uma forma equilibrada e saudável. Então, você vem se permitindo isso ou não? Ou nesse se permitir, você sente que de alguma forma algo está em desequilíbrio. Você vem talvez usufruindo demais, de uma forma exagerada, sem olhar para o seu progresso, talvez, de autoconhecimento ou de despertar espiritual. Como que se encontra hoje esse aspecto na sua vida, de você olhar para os prazeres da vida? Como que se encontra isso hoje? Você, talvez, aqui tem um outro questionamento. Você é aquela pessoa que quando se permite o descanso, é como se você fosse culpado por se permitir o descanso, porque de alguma forma o descanso, que está atrelado a um prazer do seu corpo, não faz você produzir na vida? Então, como que é isso para você? É um questionamento para você levar para si. Como que você enxerga o prazer? Como que você vem usufruindo dos prazeres da vida? Seja não usufruindo deles, ou seja usufruindo demais. Seja esse prazer qual for, tá? Então, aqui é um questionamento para você levar para a vida. É importante você olhar para essa perspectiva aqui. Você que se identifica, obviamente, né?
Como que você vem se cuidando. E muitas vezes esse se cuidar, ele tá atrelado talvez a você, um exemplo básico da vida, né? Muitas vezes pode ser, por exemplo, assim, você pensa assim, nossa, eu queria tanto comer uma coisa gostosa hoje. E aí, principalmente se você pode ir lá e comprar uma coisa gostosa pra você comer, você fala assim, hoje eu vou me permitir isso na minha vida. Hoje eu vou me permitir sair pra talvez tomar um sorvete que eu tô com vontade de tomar há muito tempo. Um exemplo, sabe? Isso é um exemplo, assim, sutil de você se permitir algum prazer na sua vida. Vamos lá, vamos ver aqui um complemento pra vocês. Virgem, qual a mensagem pra Virgem? Caíram duas. Abundância, que nós temos aqui um rei de ouros. Projeções. Aqui eu tenho uma mensagem inicial, tá? Sucesso. É só para alguns aqui isso pode servir. Aqui eu tenho alguns virginianos que estão se comparando muito com o outro. E essa comparação, ela tá atrelada à sua vida financeira e material. E principalmente o que é sucesso para você. Aqui você vem, aqui você pode ser uma pessoa muito rígida para consigo, ou muito exigente, mas essa exigência, ela tá atrelada ao seu campo financeiro e profissional. E principalmente, aqui nós temos um convite para você refletir o que é sucesso. O que é sucesso para você? E para você refletir o que é sucesso para você, é importante você olhar para sua vida e tudo que você já conquistou até então. Desde a coisa mais sutil até uma conquista talvez maior que você teve, né? Seja algum bem que você teve, que você conquistou, enfim. Mas aqui é importante você olhar para uma perspectiva de sucesso desde a conquista talvez menor ou mais sutil que você teve na sua vida. E quando eu falo disso, eu falo, o que é você olhar por uma conquista sutil na sua vida? É talvez em um momento da sua vida em que você estava muito mal, em que você estava passando por muitas dificuldades, muitos desafios, mas você ainda conseguiu levantar para fazer as suas coisas. Por mais difícil que tenha sido, você conquistou e você conseguiu. Isso foi uma pequena vitória do seu dia. Por mais difícil que tenha sido o seu dia, você pelo menos conseguiu fazer ali talvez uma obrigação que você tinha. Por mais difícil que tenha sido para você, porque você precisava fazer isso. Porque talvez era você por você. Então isso já é uma vitória. É porque a gente está acostumado a ver a vitória e o sucesso na nossa vida, né? Na sua vida também, como coisas muitíssimo grandiosas. Sim, isso é também, obviamente. Mas pra gente olhar para algo que é muito grandioso, a gente também precisa aprender a olhar para algo que também é muito sutil. Principalmente se você é uma pessoa que tende a se comparar muito com as pessoas. E aqui a gente tem o rei de ouros. Os ouros, ele fala sobre tudo que é vida prática. Tudo que é de praticidade na nossa vida. Então, seja as conquistas na sua casa, as suas conquistas na sua vida profissional, até mesmo as suas habilidades profissionais. Quais são as suas habilidades? A gente fala sobre questões da vida prática, por exemplo, a sua inteligência. Questões atreladas à inteligência, questões atreladas aos recursos para sua vida profissional. Aqui nós temos um 7 de espadas. E aqui nós temos a ruptura. Bom, Virgem, aqui agora essa é uma mensagem inicial que nós tivemos, tá? Agora, numa outra perspectiva, a mensagem que nós temos é que você está para ter, mais uma vez, isso se repete, porque a mensagem ela se repete, porque para muitos isso ainda não aconteceu, né? A gente vem falando de uma forma bem constante sobre virginianos que vão ter algum sucesso na sua vida profissional. Tanto que semana retrasada nós tivemos 3 vezes a carta da Roda da Fortuna, né, para muitos. Então, mas para muitos aqui essa vitória ainda não chegou na sua vida. Então, nesse processo dessa questão específica não ter chegado, talvez seja até mesmo como um processo aí de reflexão para você levar essas questões que foram trazidas, tá? Mas esse sucesso, essa vitória, esse reconhecimento, enfim, seja isso que for, que vai atrelar, que tá atrelado, né? E que vai influenciar diretamente a sua vida profissional,
Isso requer, inclusive, de você que você olhe por uma perspectiva diferente para muitas questões na sua vida que estão atreladas a você ressignificar, inclusive, o que você enxerga como sucesso. Porque aqui, principalmente para você que talvez está para ter aí um grande sucesso na sua vida, aqui a gente fala sobre você olhar para os pequenos sucessos também que você vem tendo. Sabe? Isso fala, inclusive, sobre essas questões mais sutis da sua vida. Porque aqui com a carta do 7 de espadas, é como se você tendesse talvez até mesmo a sabotar esse processo que você está para chegar na sua vida, sabe? Olha que significativa essa carta, né? Aqui nós temos a energia do 11. O 11 é um número mestre. E é como se... Nossa, essa carta é muito significativa. Olha só, ele tá passando aqui por um processo aqui de iluminação, aqui nessa perspectiva dele, e ele tá rompendo com várias coisas aqui, né? Ele tá rompendo, é como se ele estivesse rompendo e se libertando. Até mesmo de questões que foram projetadas nele, do outro. Então aqui até mesmo para você que não teve agora, no seu momento de vida, um sucesso na visão do seu externo, aqui é importante, inclusive, você trazer para sua consciência como que você pode se libertar do que a sociedade considera como sucesso na vida. Porque isso está atrelado muito a uma comparação mesmo que você pode estar fazendo, sabe? Por exemplo, assim, quando a gente tem na nossa sociedade aspectos, por exemplo, eu já tô com 30 anos, eu já tenho a minha casa própria, eu já tenho o meu carro, eu já tenho a minha vida financeira estável. Enfim, não são todos que passam por isso. Muitos conseguem? Sim, muitos conseguem, mas não são todos. Inclusive, esses dias eu até vi um vídeo em que era falado assim na outra página, né? Se você chegou aos seus 30 anos e você não tem sua casa própria ainda, é importante você revisitar a sua vida. E aí eu fiquei pensando, no nosso contexto, isso é muito difícil de acontecer. Majoritariamente, todas as pessoas do nosso país ou do mundo chegarem aos seus 30 anos com uma casa. Né? Isso de fato não são todos que conseguem. Alguns conseguem, sim, alguns conseguem, mas não são todos. E aqueles que não conseguem, talvez vendo uma perspectiva dessa, se culpam, se frustram. Por quê? Porque tem um aspecto de projeção, tem um aspecto de comparação do que é sucesso na sua vida. E não necessariamente, talvez, para você, o seu sucesso seja você de fato conseguir a sua casa. Porque, mais uma vez, sucesso é muito particular. Então, aqui, inclusive, isso pode trazer para você um aspecto de autossabotagem, porque você começa a sabotar todos os seus pequenos sucessos que você teve até então. Então, é até mesmo você poder levar para sua consciência e romper até mesmo com todas essas questões de sucesso que até então você tem introjetado para dentro de si e que fazem você acreditar que você não teve o sucesso na sua vida. É você poder questionar o que é sucesso para você. E até mesmo trazer, por mais difícil que seja, porque na nossa sociedade isso pode ser difícil, né? A gente olhar para o sucesso de uma forma diferente. Mas, sim, o sucesso, ele pode ser visto desde a coisa ou a situação mais singela que você pode viver no seu dia, que pode ser um sucesso para você. Mas o que é importante você saber que essa perspectiva na sua vida, ela é muito importante, inclusive, para esse sucesso que você vai ter, que está atrelado a um crescimento na sua vida profissional. Enquanto, talvez para alguns, esse crescimento na sua vida profissional não chega, e esse crescimento atrelado a uma estabilidade e uma abundância maior, comece a olhar hoje para os pequenos sucessos da sua vida, porque isso vai ser muito importante para quando você... Sabe aquela questão assim? Eu cheguei lá. Tá, mas para chegar lá, o que você enfrentou? E o que é chegar lá para você, né? Aqui nós ficamos no fundo com o 9 de ouros. Então muitos aqui estão para conquistar esse 9 de ouros, que é uma independência, uma estabilidade financeira. Perspectiva com o Rei de Ouros é de fato você trazer uma perspectiva para sua vida do que é estabilidade, do que é sucesso, do que é abundância, do que é conquista. Porque sim, a gente atrela isso à vida financeira. Sim, porque na verdade também é. Mas para além disso, o que mais é sucesso para você?
para além da sua estabilidade financeira e das suas conquistas na matéria. Talvez sucesso pode ser todo o seu processo aí de autoconhecimento que você teve depois de você passar por uma situação desafiadora na sua vida que atrelou a perda da sua, talvez, estabilidade emocional, estabilidade mental. Isso é um grande sucesso para muitos. Então, é essa perspectiva. O bem-estar material, uma perspectiva diferente sobre o que é ter uma vida financeira estável. Porque muitas vezes a gente vai deixando de viver pra gente querer chegar lá, mas e no meio do caminho? E no meio do caminho, será que a gente aproveita os prazeres da vida? Questionamentos, né? Em suas mãos, inocência, o inferno. O aquário. Aqui, eu não sei se você tem touro no mapa, né? Lá em touro a gente falava sobre uma pessoa agora que está mais cautelosa para com as pessoas que atrai para sua vida, né? Mas com perspectivas muito diferentes. As mensagens estão reflexivas essa semana. E o que acontece? Aqui, para vocês, nesse seu processo de uma conquista para sua vida financeira, na sua vida profissional, de fato você se tornará uma pessoa mais reclusa perante essas questões na sua vida. Por quê? Porque, principalmente se você tem touro aí no seu mapa, né? Essa questão de você ser mais astuto, até mesmo para com as pessoas que se aproximam de você perante esse sucesso na sua vida. E esse sucesso que a gente fala aqui, ele tá atrelado sim a alguma conquista profissional que você vai ter. Porém, é importante você olhar também e você até mesmo trazer para sua consciência, perante esses pequenos sucessos que você teve na sua vida que são singelos, quem esteve ao seu lado nesse aspecto, nessas pequenas vitórias que você teve na sua vida. Porque essas pequenas vitórias, elas não são tidas como sucesso na nossa vida, muitas vezes. Até mesmo aqui para você. Pode ser que, inclusive, você tenha dificuldade de enxergar as suas pequenas vitórias, os seus pequenos sucessos na vida. Mas aqui, nessa perspectiva, é importante você olhar quem também esteve ao seu lado nessas pequenas vitórias, nesses pequenos sucessos que você foi tendo e que eles não eram perceptíveis para todos ao seu redor. Para que, então, quando você tiver esse grande sucesso, grande entre aspas, né? Vocês estão entendendo a linguagem que eu estou usando aqui. Você também saiba compreender e distinguir quem são as pessoas que vão se aproximar de você nesse processo. Porque tudo isso é importante para o seu caminhar. Inclusive, se você é uma pessoa que tende a ser mais inocente para com os interesses das pessoas que se aproximam de você. Principalmente esses interesses mais atrelados a um aspecto até mesmo falso, sabe? Até mesmo de uma falsidade. Então aqui até mesmo para sua própria inocência, sabe? E que se você sente que você precisa cortar algo ou ser mais direto e seletivo para com as pessoas que se aproximam nesse momento da sua vida, e se assim é do seu desejo, que assim você seja, né? Porque isso fala, inclusive, aqui a Rainha de Espadas. Eu te convido a assistir a leitura de Touro, porque é importante o equilíbrio. Mas aqui, para muitos que estão atrelados a essa mensagem, tem essa perspectiva. Eu vou até deixar essa Rainha de Espadas aqui, porque faz sentido, né? Um 5 de paus. Muitas. O 5 de paus, ele fala sobre competição. Principalmente aqui, está atrelado à sua vida profissional. Nesse seu processo de reconhecimento profissional, pode ser que você lide com questões muito competitivas. E até isso é importante você verificar com uma perspectiva diferente para sua vida. Porque isso está atrelado, essa competitividade está atrelado à comparação, à projeção que você faz. Ou
não só que você faz, mas que o outro também faz de si, né? Faz de você. Num aspecto competitivo mesmo. 9 de espadas. Trazendo para até mesmo esse aspecto mais de uma preocupação mesmo. Aqui tem uma outra perspectiva, tá? Nesse aspecto da sua vida profissional, seria muito importante você, e principalmente para essa perspectiva de comparação, e comparação inclusive de sucesso. Seria importante você olhar para uma perspectiva diferente esse aspecto de competitividade dentro do sucesso. Por exemplo, vou trazer um questionamento aqui. Quando você se depara com uma pessoa ou com um profissional dentro da sua área, dentro do que você faz na vida, que você julga talvez ter um conhecimento diferente, ou saber mais que você, ou ter uma bagagem maior, enfim, que talvez o seu inconsciente te alerta. Essa pessoa, olha como o nosso inconsciente funciona. Talvez como você poderia pensar assim, o seu inconsciente pensar, essa pessoa é uma competitividade para mim, porque de alguma forma ela é mais que eu. Será mesmo? E aí, de alguma forma, é como se aquela pessoa ela fosse uma ameaça para sua vida profissional. Por quê? Porque de alguma forma essa pessoa ela sabe mais que você, ou ela tem um conhecimento a mais que você, ou ela tem uma posição a mais que você. Mas será que talvez isso não pode ser visto com uma perspectiva diferente? Porque geralmente aquelas pessoas que sabem mais, e esse saber mais é talvez ter um aprendizado que você, não aprendizado, né, mas um conhecimento que você não tem, ou uma posição que você não tem. Para essa pessoa ter chegado talvez em algum local diferente do que você talvez julga não estar, seja ele qual for, tá, gente? Isso aqui é muito de perspectivas mesmo. Ela passou por coisas diferentes também, mas não que ela precise ser a sua competição, ou ela precisa de alguma forma abalar a sua estrutura ou o que você já conseguiu. Não, muitas vezes essa pessoa ela pode ser vista na sua vida como um aspecto até mesmo de inspiração. Poxa, se essa pessoa tem esse conhecimento, se essa pessoa está neste local, para ela ter chegado neste local, ela passou pelas questões dela também, mas isso não significa que eu também não posso ter um aprendizado ou um conhecimento desse tipo. Eu posso aprender com essa pessoa, eu posso me inspirar nessa pessoa, mas você não vai ser essa pessoa, porque essa pessoa é essa pessoa. E até mesmo essa compreensão de que, por mais difícil que seja, né, no mercado isso acontece, existe competitividade, mas é você, inclusive, reconhecer a sua posição, sabe? Ninguém tira o seu valor, porque você tem o seu valor dentro daquilo que você faz, você é único dentro daquilo que você faz. Nós temos pessoas diferentes, nós temos cargos diferentes, nós temos pessoas que têm outros tipos de conhecimento, de aprendizado, que se colocam diferente, mas cada um é único dentro daquilo que veio fazer, sabe? E que não, as pessoas que estão, talvez, teoricamente acima de você, elas não precisam ser vistas como uma ameaça na sua vida. Não precisa, porque você é único. Aí, ver o outro como uma ameaça na vida profissional alimenta e fomenta mais ainda um aspecto de competitividade. Sendo que, na realidade, cada um contribui com o que pode. Nossa, mais uma vez aqui o 6 de paus. De fato, você vai ter um grande reconhecimento aí na sua vida, né? 2 vezes o 6 de paus. Semana passada, 3 vezes a roda da fortuna, agora 2 vezes o 6 de paus. E o 6 de paus, o que é a questão do 6 de paus, né? No tarô tradicional, ele tá em cima de um cavalo, né? E tem um manto que tá cobrindo aquele cavalo. O manto que tá cobrindo fala de coisas que você viveu, que você passou para conquistar esse 6 de paus, que muitas vezes, talvez, algumas coisas só você sabe e outras pequenas coisas, poucas pessoas talvez viveram com você. E esse manto, ele tá coberto. O que as pessoas estão vendo é apenas o externo. Então, você sabe o que tem naquele manto, né? Por exemplo, aqui esse 6 de paus é diferente, né? Ela tá aqui com esse buquê de flores. E aqui, esse aqui, ele tá em cima de um tigre, né? Que tá em cima do mundo. Mas, por exemplo, nesse 6 de paus aqui, ela tá entregando as flores pros outros que estão ali aplaudindo ela, né? Mas ela sabe os espinhos que ela carregou para ela conseguir essa vitória. Então, até mesmo aqui, é até aquela reflexão que foi trazida lá no começo sobre as pequenas vitórias que você teve para então poder ter essa grande vitória na sua vida.
um 8 de paus, aqui nesse seu processo de reconhecimento profissional, de alguma questão específica, e para alguns pode ser uma subida de cargo, enfim, para cada um isso vai ressoar de uma forma, tá? Nesse seu processo de reconhecimento profissional, você vai, a sua intuição ela vai estar muito bem aflorada e você vai receber comunicação direta da sua espiritualidade para compreender, inclusive, as pessoas que se aproximam de você. E qual, de fato, o real interesse dessas pessoas. A Imperatriz. A Imperatriz com a sacerdotisa. Olha só, incrível, né? Por quê? Porque a Imperatriz, ela fala também sobre esse processo de abundância, de prosperidade. A Imperatriz, ela é abundante, ela é próspera, mas não somente das finanças, até mesmo dos valores dela, sabe? Então, nesse processo de sucesso e de reconhecimento e de crescimento da sua vida profissional, é você, inclusive, poder reconhecer o seu sucesso e a sua abundância, a sua prosperidade que tem dos seus próprios valores e de tudo que você passou para você chegar nessa conquista específica. Que fala também sobre você se desfazer das projeções que o outro coloca ao seu respeito e fazem sobre você, sobre as suas capacidades, inclusive dentro desse aspecto de competitividade. Porque, mais uma vez, a competitividade, ela fala sobre projeções e comparação. É aquele momento em que você enxerga o que falta em si e compara isso do outro e vê que está presente no outro. Mas aqui a mensagem é sobre você reconhecer o que você já tem dentro de si, o que você pode fazer para você se melhorar, para você se comparar com quem você era lá atrás e quem você está se tornando agora. E que dentro da sua vida e do que você faz, você tem o seu aspecto único. Bom, Virgem, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Mais uma vez, tá incrível. Eu já nem sei mais os títulos que eu coloco para as mensagens de Virgem, porque sempre vem Roda da Fortuna, Sucesso, mas aqui, para quem não teve, e principalmente para você que já teve, mas para você que não teve ainda esse reconhecimento, você poder analisar todas essas questões e até mesmo levar para sua vida essas reflexões que foram trazidas aqui sobre sucesso, sobre prazer, sobre o seu valor, sobre comparação, sobre competitividade, ameaça, né, entre aspas, assim, dessas questões inconscientes que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Enfim, é você poder analisar isso para sua vida, mas reconhecer que você sabe o que você passou até então para ter o seu reconhecimento na sua vida e que isso fala sobre os seus aprendizados. Bom, desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.